pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esse livro de contos, Contos Completos da Virginia Woolf, editora 34. Hoje é dia 15, o dia que eu gravo. Não sei se vou postar esse vídeo hoje, terça-feira, dia 15, amanhã, 16, são os dias do Prime Day da Amazon. Se alguém entrou aqui querendo saber do livro e de repente está interessado em comprar, saiba que é um bom momento, porque esse livro está saindo por R$ 56,5 na Amazon, para quem tem o Prime. Eu estou colocando no meu canal, no meu grupo do Telegram, várias promoções que a gente vem tendo desde o Esquenta, e já coloquei hoje um vídeo de promoções e tá muito bom, gente. Eu mesma que não queria comprar, acabei comprando alguns livros, e a gente sempre se empolga e compra um pouco mais, né? Então, aproveitem o momento aí, comprando pelo meu link. Vocês me ajudam, porque o meu link é comissionado, vocês não pagam nada mais por isso. Não precisa comprar nem sequer um produto que eu indiquei, basta entrar pelo meu link e comprar qualquer produto lá no site, vocês já estão me ajudando. E eu já deixo aqui meu muito obrigado para todas as pessoas que procuram comprar pelo meu link e acabam me auxiliando, certo? Vamos falar um pouquinho então sobre Contos Completos da Virginia Woolf. Dizer que essa edição aqui é mais barata porque a que tinha anteriormente ficou bem chique, bem cara, com uma capa de tecido. Eu procurei até num sebo e o preço era muito exorbitante. Esse aqui se tornou mais em conta, além que eu achei a capa muito mais bonita, com essa foto, esse retrato da Virginia Woolf. Mas vou dizer o que eu já tive de contato com ela. Eu li o livro Ao Farol, ou Passeio ao Farol, já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link também do vídeo. O que eu tenho para ler ainda dela aqui comigo são os ensaios seletos. Também mesmo estilo, né? Outra foto dela. E aqui ela vai fazer críticas literárias. Falando a verdade, então, pessoal, ler os contos da Virginia Woolf para mim não foi muito tranquilo. Eu li no máximo 2 no dia, 3 contos. Talvez não tenha conversado tanto comigo. Vou destacar aqui para vocês os contos que eu realmente gostei, porque foi um livro que eu achei bom, principalmente porque eu percebo que a Virginia Woolf é uma grande escritora. Ela tem um grande domínio da linguagem, as metáforas que ela constrói são muito boas. Mas eu achei a maioria dos contos chatos, então eu vou falar pra vocês aqueles que eu realmente gostei. E os que eu não comentar, muito provavelmente é que ou eu não gostei ou não me chamou atenção suficiente pra mim realmente falar sobre ele. Mas é um livro que eu recomendo sim, mas particularmente não achei tão estimulante. Eu me forcei a ler ele em muitos momentos, não tinha vontade. Então trago pra vocês essa resenha honesta de que eu acho que a Virginia Woolf, por mais que eu tenha gostado dela e respeitado ela como autora, eu não sinto que ela me pegou tanto, não se tornou uma paixão minha, mas é uma escritora muito respeitável que vale a pena conhecer. Ela é muito introspectiva, ela lutava muito com a depressão e teve um final trágico, né? Ela se suicidou. Ela viveu num período de guerras que marcou muito a vida dela. Ela também teve a perda da mãe muito cedo, posteriormente do pai. Então tudo isso deixou marcas nela. Ela perdeu um irmão também. Então a gente sente que a Virginia Woolf também é uma pessoa, além de introspectiva, uma pessoa que lidou muito com saúde mental. E a gente percebe essas coisas no texto dela e eu acho isso bem enriquecedor. Um livro que eu ainda tenho vontade de ler dela, que não é ficção, são ensaios, é Um Teto Todo Seu, mas posso dizer que eu vou dar um tempinho de Virginia Woolf agora, porque acho que eu já fiquei bem saturada dessa leitura. Ela faz muito fluxo de consciência, então o que vocês podem esperar aqui? Às vezes poucos acontecimentos, realmente não tem muitas ações acontecendo nos contos e nos livros dela, na sua maioria também. O que acontece é que muito se passa na cabeça dos personagens, nos seus pensamentos, o que torna algumas leituras muito confusas e outras um pouco mais claras. Então, vou destacar para vocês alguns contos que eu li e que eu gostei bastante. O primeiro, de cara, eu gostei, me deu um gás para iniciar o livro, ainda bem, que é o Phyllis e Rosamond. Então, essas duas garotas, elas eram filhas de uma família que tinha 4 meninas. 2 delas foram seguir a vida de estudos e casaram. Essas outras 2 resolveram não estudar, então elas dependem unicamente do seu casamento para prosperar na vida. E a mãe dessas meninas é muito controladora e ela quer muito que elas se casem e ela exerce uma influência muito forte sobre as 2. Então a gente vai lendo
e vai sentindo que existe, sim, uma opressão muito grande em cima das duas. E, na verdade, eu achei que, quando o conto iniciou, que a Virginia ia se focar na vida daquelas duas que estudaram e que foram diferenciadas, mas não. Ela me surpreendeu focando nas duas meninas que não tiveram essa educação formal, portanto, dependiam unicamente do matrimônio para seguir em frente. Muitos textos aqui nesse livro vão falar sobre a vida matrimonial com certa crítica. Dá para perceber que a Virginia Woolf se sentia muito desconfortável com esse papel que se acaba caindo no casamento, embora ela fosse casada, e até onde a gente sabe, ela tinha um casamento tranquilo com o Leonard Woolf, mas ela critica muito, em vários contos, o casamento como algo que tira muito a liberdade da mulher. Então, essas duas meninas, elas têm uma vida na sua casa em que elas são responsáveis pela organização de muitas coisas, dão ordem para as empregadas. Elas têm que receber jovens na sala de visitas. Ela até descreve as duas assim: parecem nativas da sala de visitas, como se, nascida em vestidos de seda para a noite, jamais tivessem posto o pé num solo mais irregular do que um tapete turco ou reclinado em uma superfície mais áspera do que a poltrona ou um sofá. Então, esse início dá a entender que parece que ela vai falar algo pejorativo dessas meninas, né? Mas, na verdade, quando elas estão sozinhas de noite no quarto, essas duas irmãs, ou em um momento de folga delas, as duas se atiram no sofá, acendem um cigarro, começam a conversar sobre livros que leram, sobre a sua vida interior, sobre os casamentos que elas têm em vista, por gostar ou não gostar do pretendente. E ali elas revelam quem elas realmente são. Isso foi, acho que, o que eu mais gostei no livro. Em determinado ponto, essas duas vão para uma festa, e nessa festa elas estão totalmente deslocadas. Ela foca especialmente numa das personagens, que é a mais velha, que é a Phyllis, e ela mostra como ela tá se sentindo mal naquele meio. Aliás, esse livro é cheio de festas e pessoas se sentindo deslocadas nelas. E aí uma menina diz, mas vocês são tão felizes. Daí ela fica surpresa com aquela visão que as pessoas têm dela. E ela diz, não, nós não temos liberdade nenhuma. Então naquela festa ela encontra alguém para abrir a alma dela e dizer como ela realmente se sente. E as duas se sentem muito sufocadas, sem liberdade. Como que, vivendo sem liberdade na casa dos pais, elas vão pro casamento, que talvez elas também não venham a ter lá sua liberdade. Então esse foi um conto que eu gostei. Outro conto que eu achei bem interessante é Objetos Sólidos. Nesse conto, ela tá falando sobre dois rapazes numa praia. Eu imaginei uma praia bem inglesa, assim, naquele frio, tempo ruim, super bom de estar na praia, com aquela ventania. E aí eles têm uma discussão. Ela não explica, não esmiuça o que seria aquela discussão que os dois têm, mas um dos rapazes, que vai ser o personagem principal desse conto, ele se fecha, parece numa concha, assim. usando analogias de praia, ele se fecha na sua concha, começa a cavocar na areia. Cavocar na areia. Eu sinto que a Virginia Woolf é boa em linguagens simbólicas também. Esse cavocar na areia parece que ele tá adentrando pra dentro de si e cavocando algo dentro de si. Então, nesse cavocar, ele encontra um objeto que parece um caco de vidro verde brilhante, e ele fica admirado com a forma daquele objeto e guarda como algo muito precioso que ele encontrou. Esse homem, ele estuda muito, ele trabalha, ele tá tendo uma vida próspera, e ele tá estudando para melhorar suas condições de trabalho. Mas, de repente, ele começa a colecionar esse tipo de objeto igual que ele encontrou na praia, e deixa eles todos em cima da lareira. E é interessante a linguagem, o jeito que a Virginia Woolf descreve o objeto, é de um jeito que ele realmente parece interessante visualmente. Um é todo âmbar, outro é liso e brilhante, outro é metálico, e ele vai colecionando essas diferentes formas na sua casa. E o que acontece é que esse outro amigo começa a observar que ele deixa de estudar, começa a ficar cada vez mais introspectivo, antissocial, e começa a se transformar numa pessoa que a gente chamaria assim de colecionista, ou até catador. Ele começa a ir em diferentes lugares procurando, às vezes até no meio do lixo, objetos, e ele leva esses objetos para casa, vira um acumulador, um colecionista. E dessa característica, então, eu sinto que a Virginia está explorando um perfil que realmente condiz com o de muitas pessoas que são colecionistas.
Parece que elas têm uma insegurança dentro de si e por isso tem a necessidade de ter muitos objetos dentro de casa, seja de um tipo específico, tem pessoas que têm muitos animais, ou algum tipo específico de objeto, livros, por exemplo, mas ele começa a abdicar da vida social dele e ficar cada vez mais fechado dentro de si. Então ela está explorando talvez um pouco o mundo da depressão, o mundo de isolamento que talvez ela conhecesse bem. Então foi um conto que eu gostei. Não morri de amores, sabe? É isso que eu sinto nesse livro. Falta esse amor pelos contos que eu leio aqui, mas eu achei eles interessantes. Gostei do que li. Uma escola de mulheres vista de fora e no pomar, que seria uma continuação da outra. E também ela adentra no mundo feminino e bem interior das meninas. E eu gostei que tem também esse tom de liberdade, né? De dia elas são todas austeras, muito organizadas. E de noite essas meninas se reúnem todas no quarto, lá elas riem, lá elas jogam cartas, elas são elas mesmas. Eu gostei muito desse conto. E ali, de 1922, porque é tudo dividido por data, né? A 25, ela escreveu uma série de falar o nome de um deles. É Mrs. Dalloway em Bond Street. Ou seja, o mesmo título do livro muito conhecido dela, que é o Mrs. Dalloway. Então, eu, gente, não li Mrs. Dalloway. Então, eu não vou saber dizer se os contos que a gente tem aqui, eles são iguais aos livros, ou se eles são apenas uma amostra do que viria a ser o livro da Mrs. Dalloway, mas eu sinto que o livro, os contos aqui talvez já tenham me dado uma perspectiva do que vai ser o livro, tá? Então, na página 181, ela começa o conto da seguinte forma: Mrs. Dalloway disse que ela mesma ia comprar as luvas. E eu sei que a frase inicial do livro da Mrs. Dalloway é que ela mesma ia comprar as flores. Então, tem algumas modificações no texto, mas ao que tudo indica, isso aqui seria as origens da Mrs. Dalloway e a festa dela. Então, vai ter todo o fluxo de pensamento dela, andando pelas ruas, indo comprar as luvas. Gostei bastante do conto. E outros, uma grande sequência de contos, o vestido novo, felicidade, antepassados, apresentação e assim por diante, e todos eles se passam na festa da Mrs. Dalloway. E o que me fez pensar que nunca houve uma festa no mundo com tantos personagens deslocados e introspectivos numa festa só, porque todos os contos seguem um certo padrão, que são personagens que estão nessa festa e estão se sentindo assim um peixe fora d'água. Eu gostei bastante dessa perspectiva, porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, então eu pude me identificar em muito com os personagens, porque eu sinto que toda pessoa que é tímida, introspectiva, mas talvez outras pessoas, por que não, né? Quem já não passou por um momento na vida que teve que socializar, teve que estar numa festa e sente que não tem nada a ver com o ambiente, sente que não deveria estar ali. Então eu gostei da perspectiva, mas o que eu achei estranho é que são muitos personagens assim, né? Acho que se alguém pedisse assim, levanta a mão quem tá se sentindo mal nessa festa, mais da metade das pessoas iam levantar a mão. E é só esses personagens que ela foca. Nunca é alguém que está bem, tá se sentindo 100%, tirando um conto aqui, que é a apresentação que os dois personagens se encontram, gostam da conversa que estão tendo, o resto tudo tá se sentindo muito mal nessa festa. Eu gostei particularmente de um, que é o Vestido Novo, que é uma personagem, e isso é outra característica que eu percebo nesses contos da Virginia. Ela escreve muito sobre personagens na faixa dos 40 e 50 anos. E eu sinto que a literatura, talvez o mundo, né, os filmes, gostam de se focar muito em personagens jovens. E aqui a gente tem personagens, né, que são adultos, que já são mais velhos, têm uma experiência de vida. Mas essa moça do vestido novo, ela tem os seus 40 anos e ela parece, na maneira que a Virginia descreve, uma adolescente que tá se sentindo super mal no vestido novo que mandou fazer. E ela tá se sentindo tão mal que parece que a gente enxerga aquela pessoa toda sem postura, num canto, tentando se esconder. Está evidente que ela tá mal. Isso é tão verdade que, num outro conto, essa personagem aparece sob a perspectiva de um outro personagem que tá se sentindo deslocado e olha pra ela e diz: nossa, por que será que ela tá assim?
ela tá num vestido tão bonito. Isso eu gostei, porque mostra que aquela perspectiva de estar mal vestida e num vestido feio é a perspectiva que a personagem tem de si. Não quer realmente dizer que os outros estejam achando ela mal. E o outro conto revela isso. Outra pessoa diz, nossa, que bonito esse vestido amarelo dela. Então, eu gostei disso. Acho que fala bastante conosco. E ali no final diz que a Virginia realmente queria escrever sobre como as pessoas se sentem com suas vestimentas em momentos sociais. Então, às vezes, a gente se veste de um jeito e sente que errou a roupa, parece que tá tudo errado, né? Então, eu gostei bastante desse conto e dessa sequência da festa da Mrs. Dalloway. E um último conto que eu gostaria de destacar, Lapin e Lapinova. É um conto de um casal. No início, eu comecei a achar o conto meio bobo, mas depois, com o correr do conto, eu senti algo estilo Lígia Fagundes Telles, que eu gosto demais. Pra mim, não existe ninguém que escreva contos tão bem quanto a Lígia Fagundes Telles, pelo menos até agora, do que eu tenho lido. E aqui a Virginia, então, vai contar a história. Como eu disse, começa meio bobo. É um casal, eles estão recém-casados, e aí a moça vê o marido fazer sabe, um movimento assim com o nariz, e ela imagina que ele parece um coelho. E aí ela cria um personagem pra ele. E ela diz pra ele, tu é o Lapin, o rei dos coelhos. E ele entra na brincadeira e diz que ela é uma lebre, a Lapinova. E aí, isso é uma coisa que fica só entre os dois. É uma brincadeira, sabe quando a gente diz uma brincadeira particular, que só aquele grupo conhece, né? Inside joke. Então, os dois brincam nesse universo. E eles olham os parentes, as pessoas em volta e chamam, esse seria um coelho assim, esse seria um coelho do outro jeito. E a gente tem o nosso reino. E aí vai ficando sério o conto, porque a autora vai dizendo que essa moça, a Lapinova no caso, ela só se entende, muitas vezes, sobrevivendo ao ambiente que ela está inserida por causa dessa ficção que os dois criaram. Então, ela se sente muito oprimida, de novo, o casamento que oprime, né, e os familiares, os parentes desse marido dela, que são uma família grande e numerosa, e ela, ao contrário, né, parece que é uma família que se reproduz como coelhos, tem essa brincadeira, e ela é solitária, ela é uma lebre, ela não é um coelho, né, então ela faz essas analogias de uma pessoa que tá se sentindo muito mal. E chega um determinado momento que o marido para de entrar nessa brincadeira com ela, do coelho. E ela fica muito desesperada porque ela sente que algo morreu no casamento. E o que eu achei interessante nisso, tirando a brincadeira, é o fato de que, de certa forma, um casal talvez possa medir a qualidade da sua relação, o bem-estar no seu casamento, à medida que pensar se tem conversas que são só deles, né? Um mundo particular, talvez brincadeiras particulares. Na hora que isso acaba, talvez acabe a real intimidade de um casal e o casamento. Então eu achei um conto muito interessante. Então, gente, assim, o que eu falei pra vocês aqui foi o melhor. Eu não falei do pior, tá? Eu poderia falar, por exemplo, mas eu já falei isso num outro vídeo, de um romance não escrito, que foi um conto, assim, que eu não entendi absolutamente nada, porque ela tá tão no fluxo de pensamento da personagem que a gente só entende alguma coisa no final. E esse tipo de conto me deixou bem desconfortável. Tem alguns contos que eu gostei e não falei, mas no geral foi um livro que não me chamou muito atenção. Isso não é uma contra-recomendação, tá? Foi um livro que eu achei bom, mas não foi um livro que eu morri de amores, como eu falei, eu me esforcei pra ler. Então eu deixo sim uma recomendação, mas que cabe a cada um aí avaliar se é o tipo de livro que acha que vai gostar, né? Eu sinto assim que se é pra começar a Virginia Woolf, talvez não seja muito legal começar por aqui. Mas quem sou eu pra dizer, né, o que é certo e o que é errado? Eu praticamente comecei por aqui, né? E eu não me decepcionei ainda. Quem me conhece sabe que eu sou insistente pra desistir de um autor. Eu tenho que ter detestado. Então eu vou ler mais coisas da Virginia, mas não por enquanto. Então se alguém quiser adquirir agora, lembro de novo, está na promoção na Amazon. Aproveite até dia 16 de julho. E quem sabe a minha próxima leitura não será Ensaios Seletos, que é mais uma crítica literária vindo da Virginia. Eu realmente espero encontrar coisas muito interessantes nesse livro. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Agradeço todo mundo que me assistiu. Deem um like, deixem nos comentários o que acharam, que eu vou gostar de ler. E até o próximo vídeo.